Fábrica de Heróis. O card game é um jogo de cartas de super-heróis que devem resolver missões e entrar em combates para ser jogado de 2 a 6 jogadores de 14 anos ou mais. Vamos explicar nesse vídeo as regras para o andamento do jogo. Montando a mesa. No jogo, temos 4 tipos de cartas: os heróis, as missões, as bases e os bônus, cada um identificado por sua respectiva cor. No deck vermelho, temos os famosos heróis de Nova Capital. Com eles, você irá montar a sua equipe para resolver missões e vencer o jogo. As cartas de missões são identificadas pelo deck amarelo. Aqui, você vai encontrar as mais diversas missões que os heróis precisam cumprir. No deck azul, temos as bases de cada equipe, de onde os heróis partem em patrulha. E por fim, o deck verde, que serve para marcações dos bônus. Antes de iniciar o jogo, você deve organizar os decks vermelho, amarelo e azul na região central da mesa, de forma que fique acessível a todos os jogadores. Em seguida, distribua uma carta bônus e um dado comum de 6 lados para cada jogador. Distribua também, dos decks na mesa, 5 cartas de heróis e uma carta de base para cada um. Organizando as equipes. Cada jogador deve colocar a sua carta de base na mesa virada para cima, marcando uma ação com o dado. Os jogadores devem agora observar suas cartas de herói para montar a sua equipe inicial de acordo com as suas estratégias. Cada herói possui valores e habilidades que definem o quão poderoso ele é, então fique atento às informações em cada carta. Bônus: número que diz o quão útil é o herói e sua equipe, quando somados os seus bônus para cumprirem as missões. Filiação: grupos em que este herói participa ou tem afinidade, que concede bônus na missão. Habilidade de líder: somente pode ser usada uma vez por rodada pelo herói definido como líder. Habilidade de descarte: é aquela que os demais heróis fora o líder podem utilizar. Ao usar essa habilidade, a carta do herói é descartada e vai para o cemitério. Essa habilidade não é disparada quando este herói for eliminado por outro jogador. Cada jogador deve escolher quais heróis ficarão na equipe de campo e quais ficarão na equipe de apoio. Equipe de campo e equipe de apoio. Equipe de campo são as cartas de herói que serão utilizadas para resolver missões e devem estar na mesa visível a todos. Já a equipe de apoio são as cartas que ficam na mão do jogador, escondida dos demais. Cada jogador poderá ter no máximo 5 heróis na equipe de campo, incluindo o líder, e no máximo 3 heróis na equipe de apoio. Os jogadores deverão definir um dos heróis da equipe de campo como líder, que ficará sobre a carta de bônus. Atenção! Algumas habilidades podem alterar a quantidade máxima de carta nas equipes, e algumas dão ao jogador cartas extras de herói por rodada. Então, verifique se é o caso quando for definir as equipes e o líder. É permitido ao jogador escolher quantas e quais cartas ficam em campo e apoio. Porém, enquanto tiver cartas na equipe de apoio, o jogador não poderá deixar o campo vazio. Então, enquanto tiver heróis, pelo menos um deles deve estar no campo e ser o líder. Iniciando o jogo. O primeiro jogador é definido por quem tiver o líder com menor bônus em campo. Em caso de empate, é decidido no dado. A ordem dos demais jogadores segue em sentido horário a partir do primeiro jogador. O jogo se passa em rodadas, nas quais cada um terá seu turno para jogar. No seu turno, o jogador ganha mais 3 ações, que serão indicadas na carta base. Para isso, utilize um dado ou qualquer outro tipo de marcador. Após ganhar as 3 ações de seu turno, o jogador deve retirar do monte de missões uma carta que será a sua missão a ser realizada. Esta missão deverá ficar com o jogador durante uma rodada para ser cumprida. Pode ser uma missão normal ou um vilão.
O jogador deverá colocá-la sobre a mesa, visível a todos os adversários, com a frente voltada para cima. Cada carta de missão também possui suas próprias informações, às quais os jogadores devem ficar atentos. Nível de dificuldade indica o valor que uma equipe deverá ter de bônus para cumprir essa missão e correspondem aos pontos conquistados pelo jogador quando cumprir determinada missão. As cartas de missão estão divididas em 5 grupos de dificuldades, indicadas pela cor de cada carta, em que azul igual a muito fácil, verde igual a fácil, amarelo é a dificuldade normal, laranja é difícil e vermelho são as missões muito difíceis. Filiação indica a filiação dos personagens que ganham vantagem nessa missão. Descrição é a história da missão, os fatos que levam os heróis a agir. Algumas missões podem ter uma regra extra que deve ser cumprida para prosseguir. Recompensas indica o que o jogador ganha em caso de vitória. Punições indica o que o jogador sofre em caso de derrota. Caso o jogador queira, ele pode não cumprir a missão em questão, seja por ela ser muito difícil ou qualquer outro motivo. Ele pode então descartá-la por um custo. Gastando suas ações, o jogador pode descartar a missão e retirar outra do monte de missões. Níveis azul e verde custam uma ação. Nível amarelo custam 2 ações. Nível laranja e vermelho custam 3 ações. Atenção! O jogador não poderá encerrar seu turno sem ter consigo uma carta de missão. Fazendo jogadas. Com sua missão definida, o jogador pode fazer suas jogadas, seja comprando mais cartas ou utilizando as habilidades para se proteger ou atacar. Contudo, cada jogada tem um custo em ações. Veja quais jogadas custam uma ação: comprar uma carta de herói, utilizar uma habilidade de líder, utilizar uma habilidade de descarte, mover um herói do campo para o apoio. Mover um herói de equipe de apoio para o campo não custa ação. Trocar o líder da equipe. Atenção! Enquanto um jogador tiver mais de 3 cartas na equipe de apoio, ele não poderá usar suas habilidades. Só poderá gastar suas ações para remanejar sua equipe. O jogo só continua após o jogador ter 3 cartas na equipe de apoio. O jogador pode usar quantas ações quiser em seu turno. Ele pode usar todas ou nenhuma. Ele pode guardar para as próximas rodadas até um limite de 6 ações. Comprando cartas de herói. Na sua vez, o jogador pode trazer novos heróis para o seu time, comprando cartas no monte de heróis, mas sempre respeitando os limites das vagas nas equipes. Caso o jogador tenha 5 heróis em campo e 3 no apoio, ele poderá comprar novos heróis, remanejar e devolver o excedente para o monte de heróis. O monte deve ser embaralhado a cada vez que isso acontecer. Atenção! Por padrão, toda vez que um jogador adquire novos heróis, seja por compra ou devido a alguma habilidade, esses heróis devem ir para a equipe de apoio primeiro e só depois remanejados para a equipe de campo, de acordo com a vontade do jogador. Utilizando habilidades. Caso possua ações, o jogador pode, no seu turno, utilizar as habilidades de líder ou de descarte de seus heróis, seja para atrapalhar um adversário a cumprir missões ou para se defender de algum ataque de outro jogador. As habilidades de líder só podem ser utilizadas pelo líder, o qual não poderá utilizar a sua habilidade de descarte. Apenas os heróis da equipe de campo podem usar as suas habilidades. Assim, para usar um herói da equipe de apoio, ele deve primeiro ser posto em campo, mas podem haver exceções. Existem 3 tipos de habilidades, identificadas pelo símbolo de soco, escudo e de cruz. O soco representa as habilidades de ataque, habilidades ofensivas que geralmente visam eliminar ou bloquear heróis adversários. O símbolo de cruz se refere às habilidades de suporte,
que podem ajudar o jogador ou atrapalhar os demais sem ser necessariamente um ataque. Já o escudo representa as habilidades de defesa, habilidades defensivas que visam proteger os heróis. Ao receber uma habilidade de ataque, o jogador-alvo pode utilizar alguma habilidade de defesa, mesmo não sendo seu turno, ainda assim descartando em caso de habilidades de descarte. Em caso de habilidade de líder, deve-se manter o limite de uso de uma vez por rodada. Estas habilidades não defendem contra o tipo suporte ou efeitos de missão ou bases. Além destes, uma habilidade pode ganhar a característica extra identificada com um relâmpago. Isto indica que esta pode ser lançada em qualquer momento, em qualquer jogada, independente de quem seja o turno, mas ainda assim ao custo de uma ação para ser executada. Atenção! Nenhuma habilidade é cumulativa sobre ela mesma, porém podem haver exceções. Efeitos. Algumas habilidades causam efeitos que permanecem nos heróis, que podem ser adições e subtrações ao bônus, bloqueios ou proteções. Para a marcação de bônus positivos ou negativos, o jogador deverá utilizar a carta de bônus abaixo da carta do líder. Caso um herói esteja bloqueado, deverá virar a carta para baixo. Um herói bloqueado não tem seu bônus considerado, não pode ter suas habilidades ativadas e não pode ser movido para a equipe de apoio, mas ainda assim pode receber ataques de adversário sem poder se defender. Para um herói protegido contra os efeitos de habilidades, o jogador deverá virar a carta na horizontal. Atenção! Um herói protegido não pode ser bloqueado e um herói bloqueado não pode ser protegido. Duração dos efeitos. A maioria das habilidades é de efeito instantâneo, porém algumas podem durar por um período determinado. Habilidades que duram uma rodada têm seu efeito ativo passando por todos os adversários, até que seja novamente o turno do jogador que as lançou. Habilidades que duram até o fim de sua missão atual, permanecem ativas até que o jogador que lançou cumpra ou falhe na missão em que está atualmente. Após o término da duração indicada na descrição, o efeito da habilidade é desativado. O cemitério. Nesse combate intenso entre heróis e habilidades, várias cartas serão descartadas. Esses heróis vão parar em um monte chamado de cemitério. Esse monte ficará na mesa com a frente voltada para cima, porém indisponível aos jogadores. Algumas cartas de heróis, bases e missões podem utilizar o cemitério em seus efeitos. Caso vários heróis sejam eliminados em uma só jogada, a ordem de ida ao cemitério começa pelo herói que utilizou a ação e segue em sentido horário para o próximo jogador. Os jogadores não podem observar as demais cartas do cemitério, apenas o herói que estiver no topo. Atenção! Caso algum jogador perca seu líder, ele deve decidir qual herói deverá ser o novo líder, antes de qualquer jogada de qualquer jogador. Caso o monte de cartas acabe, o cemitério deverá ser embaralhado e utilizado novamente como um monte de heróis. Habilidades de base. As bases representam um local ou instalação de uma filiação específica que dá benefícios para quem a possui, denominados como habilidades de base. Quanto mais heróis da mesma filiação da base você possuir na equipe de campo, mais habilidades de base podem ser utilizadas. Em cada carta de base estão descritos os efeitos das habilidades e a quantidade de heróis daquela filiação necessários para que você use tal habilidade. Os efeitos das habilidades de base são cumulativos e podem ser utilizados enquanto possui a quantidade de heróis em campo, mas alguns efeitos têm duração e utilização específicos. Próximo jogador. Após acabar suas ações ou encerrar seu turno, o jogador passa a vez para o próximo jogador à esquerda.
Este, então, ganha 3 ações para realizar suas jogadas e assim por diante. Cumprindo a missão. Para resolver sua missão, o jogador deve permanecer com ela durante uma rodada após os turnos de todos os jogadores e, somente quando for novamente seu turno, poderá cumprir a missão. Para cumprir a missão, o jogador deve comparar a soma de bônus de todos os heróis da equipe de campo contra o nível de dificuldade da missão. Caso o valor seja igual ou maior, ele completa a missão, ganhando as recompensas descritas e ficando com a carta para si como uma missão cumprida. Esta e as demais missões cumpridas devem ficar na mesa à vista de todos os jogadores. Caso o valor seja inferior, o jogador pode utilizar os bônus de filiação. Ele deve comparar os emblemas das filiações de carta de missão com uma das cartas de heróis da equipe de campo. Cada herói que tenha filiação igual à da missão dá mais 1 de bônus para a soma final. Caso ainda não consiga realizar a missão e tenha ações disponíveis, o jogador pode utilizá-las para comprar cartas de herói ou usar habilidades que ajudem a cumprir a missão. Se esgotadas as alternativas e o jogador ainda assim não tiver pontos suficientes, ele irá sofrer as consequências da derrota e colocar a carta de missão no fundo do monte de missões. Recompensas e punições. Dentre as recompensas, o jogador pode ganhar mais heróis. Caso exceda o limite de 3 heróis na equipe de apoio, as excedentes vão para a equipe de campo. E caso exceda o limite de 5 cartas na mesa, o jogador deve devolver o excedente para o monte de heróis que deverá ser embaralhado novamente. Dentre as punições, o jogador poderá perder até a quantidade de heróis que possuir. Após a missão, o jogador ganha mais 3 ações para iniciar sua nova jogada, não importando se ele conseguiu cumprir ou falhou tentando. Vencendo o jogo. Vence o primeiro jogador que atingir 40 pontos em missões cumpridas. Os pontos de cada missão são equivalentes ao seu nível de dificuldade. Caso os jogadores queiram deixar a partida mais rápido ou prolongá-la, podem, ao início da partida, definir uma quantidade menor ou maior de pontos a serem conquistados. É isso! Agora vocês já estão por dentro de todas as regras para poder jogar Fábrica de Heróis ou Card Game. Para adquirir o jogo, apoie nossa campanha no Catarse, através do link na descrição. Acompanhem também as novidades através das nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Até logo, pessoal!